compaixão, estamos perdoados pelo amor. Coisa maravilhosa, isso enche o nosso coração, ou deve encher o nosso coração de alegria. A graça e a paz, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11. Esse texto, essa passagem, relata um fato acontecido depois que Jesus curou o servo de um centurião. O Senhor, Ele na sua compaixão, nas suas caminhadas, Ele ia segundo a sua vontade, segundo a necessidade do povo, atendendo às necessidades. Diz aqui o versículo 11, de capítulo 7 de Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até o verso 17, vamos mais uma vez orar a Deus. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus misericordioso e santo e fala conosco através da palavra. Pedimos que, Senhor, assim faça esta noite, Pai. Fala a mim, fala ao coração dos meus irmãos, que possamos aprender com esta cena, com este quadro. Enche o nosso coração com Tua presença nesse momento, e que nós sejamos alimentados pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela esperança. É o que nós oramos e rogamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto descreve o ocorrido no dia seguinte à cura de um servo de um centurião. Essa cena é comum, Jesus caminhando pelas estradas, pelas vilas, e acompanhado sempre dos seus discípulos, de uma multidão que o seguia, e eles chegaram até a entrada de uma cidade, como diz o texto, cidade de Naim, e ali se deparam com uma das cenas mais tristes dentro do ministério de Jesus, o enterro do filho único de uma viúva. É preciso a gente conhecer um pouco da cultura hebraica para a gente entender a tristeza desse momento. Nada é mais triste para uma mãe do que perder um filho, não há nada comparável a isso. Mas algumas agravantes no texto, por conta dessa cultura, que trazem todo um peso nesse sepultamento. Primeiramente porque ele era um filho único. Isso significava, ele seria o sustento, a segurança, ele seria aquele em quem ela teria o amparo na sua velhice. É nele que está uma esperança dela para o futuro. Um outro ponto é que, no caso, a mãe era viúva. Ela não tinha outra pessoa em quem se apoiar. E é muito comum dentro dessa sociedade, apesar de todas as orientações, os mandamentos de Deus, as viúvas serem esquecidas, serem desprezadas, porque elas não têm quem faça por elas. Naqueles dias não havia, apesar de toda a dificuldade que tem hoje, o ISS, não havia nenhuma proteção, nenhuma segurança, nenhum recurso para uma mulher que ficasse viúva.
ela teria que ela mesma obter esse sustento. Então era uma cena extremamente triste, e era um problema sem solução. É isso que nós percebemos, é um caso de morte. A multidão que seguia o cortejo, composta de amigos, da família, nada podia fazer senão lamentar e chorar aquela situação que estava acontecendo. Esse contexto, por vezes, se mostra, mesmo na nossa vida, né? Por vezes, nós vivemos problemas que nós também não temos saída, não temos solução. Não há inteligência que resolva, não há dinheiro que resolva, não há boa vontade que resolva. Assim era a morte desse jovem, a morte desse filho. Nada poderia resolver o que estava acontecendo. E é assim que se sentia aquela mulher. Conforme o versículo 13 diz lá o seguinte, que apesar dela estar naquela condição, vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Então, a gente, nesse momento, ela nem imaginava que alguém especial estava acompanhando o quadro que ela estava vivendo. Mais do que aquele grupo que acompanhava ali o enterro, mais do que aquelas pessoas vizinhas que estavam acompanhando o enterro, alguém especial estava notando, estava vendo o que estava acontecendo com ela. Alguém olhava para ela naquela condição. Isso nos ensina uma coisa importante, é a primeira lição que nós temos do texto. Deus vê as nossas aflições, Deus vê as nossas lutas. Esta é uma das mais preciosas realidades que, por vezes, é ignorada por nós ou pela maioria. Nós nem sempre estamos atentos ou percebemos ou trazemos à nossa conta que Deus vê as nossas lutas. Absorvidos, por vezes, pelas nossas dificuldades, as lutas que passamos na vida, nós não nos damos conta da abençoadora presença de Deus. Nós nos sentimos sós. Essa é a nossa inclinação nesse momento, é nos sentir só, nos sentir desamparado. E por vezes nós precisamos ser lembrados nos momentos difíceis que Deus está conosco. Jó, quando passou por aquele momento difícil na sua vida, os amigos procuraram lembrar ele disso. Lá no livro de Jó, capítulo 35, versículo de número 14, diz o seguinte, Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Nós não vemos a Deus, mas as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas dificuldades estão sendo observadas, estão sendo vistas. Deus não está alheio àquilo que nós vivemos. O sábio, lá no Provérbios 15:3, diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Nós precisamos lembrar nos momentos de aflições da presença de Deus, mas por vezes, mesmo aqueles que aceitam o fato de que Deus vê todas as coisas, temos isso racionalmente, temos isso na nossa teoria, mas nem sempre nós contamos com a atuação de Deus. Por vezes nós pensamos que Ele é apenas um Deus observador, Ele apenas vê todas as coisas, Ele apenas observa, Ele apenas sabe que as coisas estão acontecendo. Mas nós percebemos no texto mais uma lição importante. Deus se importa com a nossa vida, Deus se importa com a nossa dor. A atitude de Jesus diante daquela cena nos mostra isso. Ele não somente viu, mas se compadeceu e se aproximou. Como lemos lá no verso 13, vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Deus é alguém que está participando das lutas, das dores, dos nossos anseios, das coisas que nos preocupam, das coisas que nos entristecem. Deus está atento. Por toda a Bíblia nós encontramos evidências de que Deus se importa com o seu povo. Por toda a Bíblia nós vemos isso. Não só com a nação de Israel, mas com cada um de nós, com indivíduos. Deus se importa com pessoas, com cada um. Vemos lá quando Deus chama Abraão, é a Abraão que ele se dirige. Abraão lá perdido numa terra de idolatria, numa cultura que estava completamente longe de Deus, Deus vai lá e Deus chama Abraão. Quando Sara expulsou Agar,
por causa aí nessa altura Isaac já tinha nascido, e ela com ciúmes por conta de Ismael, que era o filho da escrava com Abraão, e ela pede que Abraão leve aquele moço para longe, e aquela escrava também, e eles ficam no deserto, Agar e o seu filho, e ela se afasta dizendo, ele vai morrer porque não tem água. Aí diz que Deus viu eles no deserto, Deus ouviu o choro de seu filho. Deus é um Deus que Ele vê as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele viu a aflição do seu povo no Egito. O povo estava lá sendo oprimido, depois de anos de benevolência com o faraó, e o reconhecimento que havia por conta do que José fizera por aquela nação, o faraó se esquece, os faraós que vieram depois não lembraram, não consideraram o que havia sido feito, e começa a oprimir o povo de Deus. E lá em Êxodo capítulo 2, 25, diz que Deus viu a aflição do seu povo. Deus vê. O problema que você tem para resolver, Deus vê. As lutas que você tem dentro de você, as dificuldades que você tem essa semana, ou sei lá quando, para resolver, coisas que estão sobre a sua cabeça, Deus está atento a isso. E Jesus chorou diante da morte de Lázaro, se compadecendo. Ele indignou-se com os religiosos quando eles quiseram obstruir, ou de alguma maneira inibir que ele curasse aquele homem da mão ressequida. Era um dia de sábado, o homem estava ali com a sua mão encolhida, ressequida, não movimentava, e Jesus se compadeceu da vida dele. Jesus também desimpediu que as crianças chegassem até ele, enquanto os próprios discípulos tentavam impedir. Ele viu aquela situação. O fato é de que Deus não está alheio às nossas lutas, às nossas dificuldades. Por outro lado, veja que, humanamente falando, aquela triste situação vivida pela mulher era uma situação definida. O filho já estava morto, não havia o que fazer, já estava a caminho do sepultamento. Muitos vivem essas lutas que já dão como perdidas, dificuldades que já dão como isso não tem solução, isso não vai mudar na minha vida. Muitas vezes olhamos para o quadro que a gente vive em algumas situações, alguns contextos, e vemos que são coisas que não têm solução, são problemas que nós temos como irremediáveis. Se o texto parasse aqui, nós ficaríamos com a ideia de que Deus é um Deus que vê as nossas lutas, as nossas aflições, até se compadece delas, mas não interfere. Muitas vezes é só isso que nós vemos. Mas conforme o versículo 14, a cena não parou aí. Diz aqui o texto que Jesus chegou-se até o esquife. Jesus chegou ali onde estava o esquife, aquele caixão, e parando os que conduziam, ele tomou aqui uma medida e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O Senhor não apenas observou aquela luta, aquela aflição, mas Ele fez alguma coisa. E nós vemos aqui pelo texto, no versículo 15, que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à mãe. Jesus operou ali um milagre. Restituiu o filho à sua mãe. Ele estava morto, senta-se e passa então a falar. E aí nós vemos que Deus não somente vê as nossas aflições, Deus não somente se importa com elas, mas Ele tem autoridade e poder para mudar a natureza dos fatos, a natureza das coisas, e segundo a sua vontade fazer aquilo que Ele entende ser o melhor para a nossa vida. Ou seja, Deus pode mudar o que para nós seria irreversível. Talvez você tenha situações na sua vida que você vive que você fala: isso não tem solução. Isso não tem como sair mudar esse quadro. As situações que nós vivemos isso, que os homens nada podem fazer senão nos acompanhar e chorar conosco, como era o caso dessa mulher. Ninguém podia fazer nada.
eles podiam se compadecer, eles podiam se condoer com ela, eles podiam dar uma palavra de consolo, de sentimentos ali, mas nada podiam fazer para mudar aquele quadro. Mas com Jesus é diferente. Ele tem autoridade para mudar qualquer situação, qualquer contexto. As leis físicas não estão sujeitas, as leis físicas estão sujeitas à vontade de Deus. Uma palavra e as coisas mudam. Às vezes nós nos perguntamos, por que Deus não dá uma palavra nessa minha situação aqui? Por que Deus não dá um basta nessa condição? Por que Deus não soluciona esse meu problema, essa minha dificuldade? O fato é que o texto mostra que basta uma palavra vinda do Senhor e todo o quadro da vida de alguém muda. Aquela mulher que estava até ali vindo chorando, não imaginamos a dor que essa mulher vivia, viúva, perdeu seu único filho. Mas em um segundo, se aproxima Jesus e muda todo aquele quadro, porque o Senhor pode mudar aquilo que nos parece irremediável. Ana era uma testemunha disso, Ana, mãe de Samuel, e ela compartilha isso, ela compartilha a sua experiência aqui em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versos 6 a 8, ela escreve, depois da experiência dela, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Deus tem esse poder, Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ana não tinha visto um milagre, Ana não tinha visto o filho da viúva de Naim ressuscitar, mas ela cria que Deus tinha esse poder. O Senhor, diz ainda no verso 7, empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Deus tem todo esse poder. Nós conhecemos as teorias, nós conhecemos as histórias da Bíblia, nós vemos os milagres, mas nós não acreditamos por vezes que Deus pode fazer isso na minha realidade, no meu contexto. Marta e Maria, quando morreu Lázaro, elas de fato criam na ressurreição do seu irmão, e elas falam para Jesus, Maria fala para Jesus, olha, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela não via mais solução para aquilo que tinha acontecido, seu irmão tinha morrido há 4 dias, como diz o próprio texto lá, ele já cheirava mal. Eles sabiam que era a realidade de um cadáver depois de 4 dias. E ela não acreditava, ela disse, eu sei que meu irmão vai ressurgir, mas no último dia, ela não cria de fato, ela não achava que seu irmão podia ressurgir, podia vir à vida naquele contexto. Certa vez também, quando Pedro já tinha passado a noite inteira pescando e não conseguiu nada, ele ainda não conhecia o Senhor, e Jesus se aproxima naquele contexto ali junto ao mar da Galileia e fala para ele lançar as redes. Pedro cria não haver mais peixes, mas ocorreu ali uma pesca maravilhosa, as redes se rompiam de tanto peixe, mudou todo aquele contexto. Nabucodonosor tinha certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego iriam ser consumidos naquela fornalha de fogo, ele tinha certeza disso. Os sátrapas, quando eles armaram aquela situação para Daniel, e fizeram com que o rei assinasse um decreto, que aquele que adorasse outro Deus, e não voltasse para o próprio rei naquele contexto, que fosse lançado aos leões, para eles, Daniel seria estraçalhado pelos leões.
Mas nada disso aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram consumidos pelo fogo. Daniel não foi morto, não foi estraçalhado pelos leões. Porque Deus pode mudar aquilo que é irreversível. O mesmo Deus lá de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos hoje. Mas por que Ele não faz essas coisas na minha vida? Na vida de alguém que eu conheço? Primeiro, naquele contexto, nem todos desfrutaram desse cuidado que esses que estão registrados na Bíblia receberam. Jesus não ressuscitou todos os filhos únicos de viúvas que morriam naqueles dias. Deus não impediu que todo cristão que fosse lançado no fogo fosse livre, como foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou também dos leões todos os cristãos que foram levados a eles. Mas esses textos nos mostram que Deus pode. Esse é o princípio. Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar o irreversível. Essa situação da viúva, que era uma situação para a qual não havia solução, não tinha como mudar aquela realidade, o Senhor mudou. Não precisa ser um super espiritual para crer nisto. Nós só precisamos crer em Jesus e crer que a Bíblia é a verdade e crer que Deus pode todas as coisas. Na verdade, o que mais leva a gente ao desespero, o desespero do homem, não são as dificuldades em si. Não é o problema que eu não tenho como resolver. Mas é, às vezes, a falta de confiança que, independente do quadro desse problema, Deus pode mudar. Independente do que nos parece irreversível, nós podemos crer que Deus pode mudar todas as coisas. E é isso que textos como estes nos ensinam. Reparem que aquela viúva e toda aquela multidão não esperavam mais nada ali. O que eles podiam esperar com respeito àquele moço que estava sendo enterrado, que estava sendo sepultado? Não havia nenhuma expectativa. A expectativa era acompanhar aquela situação até lá o local onde ia ser enterrado e pronto, não tinham qualquer outra esperança. Ninguém imaginava que aquela situação vivida naquele momento pudesse ser alterada. A gente olha para algumas coisas na vida da gente e a gente fala, não, isso daqui não tem mais jeito. Não, essa situação aqui, eu já entendi que vai ser para sempre assim. Isso sim tira a esperança. Isso sim causa o desânimo. E é por isso que nós temos a Bíblia como palavra de Deus, onde os registros que nós temos diante de nós, nos ensinam sobre quem é Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que muda o imutável, o Deus que reverte o irreversível, o Deus que pode todas as coisas. E é isso que deve servir para o nosso consolo. Embora aquela multidão toda não tivesse nenhuma expectativa quanto a uma mudança daquele quadro, embora ninguém imaginasse, quem poderia imaginar que de repente aquele jovem não seria sepultado, que aquele jovem que estava ali morto ressuscitaria? Ninguém jamais pensaria nisso. Mas tudo mudou quando Jesus viu, compadeceu-se e deu uma ordem. Essas coisas sempre impressionaram os homens. Quando Jesus estava lá, também no barco, e veio aquela tempestade sobre os discípulos, eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Mas quando veio aquela tempestade, eles achavam que eles não iam sair daquela situação.
Eles eram homens experientes. Eles sabiam o que uma condição daquela causava a quem estivesse no mar, dentro daquele contexto. E quando Jesus foi despertado e ele deu uma ordem, a tempestade, ao vento, emudece. E se fez aquela bonança, os próprios discípulos disseram: quem é este? Como que pode isto? Como que pode alguém dar ordem ao vento, dar ordem à tempestade? Como pode alguém mudar, dar ordens à natureza? Esse é o Deus que nós cremos. Todos os barcos que ficaram numa situação dessa foram livrados? Nós sabemos que Jesus, pelo seu poder, acalmou ali a tempestade. Talvez outros barcos estivessem envolvidos nessa mesma tempestade no lago e nem entendeu por que de repente aquela tempestade parou. Mas aqueles que estavam com ele, viram ele se levantar e dar ordens à natureza. Deus pode todas as coisas. Quando Elias se afastou do povo e precisou ficar num deserto, porque Acabe estava perseguindo a ele, Jezabel queria matá-lo, e já não tinha mais água, não tinha mais alimento, então o Senhor colocou ele lá num deserto e tinha ali uma pequena fonte de Querite, chamava, diz lá o texto. E ali ele recebia água. E o Senhor deu ordens aos corvos que trouxessem para ele pão e carne. Deus dá ordem aos animais. Deus fecha a boca dos leões. Quando nós paramos para pensar nisso, nós precisamos fazer o que eu faço de todas essas informações? O texto nos ensina que basta uma ordem de Jesus em nossa vida e tudo pode mudar. Tudo que está caído pode ser levantado. Tem coisas que caíram e nós falamos, isso daqui nunca mais vai levantar. É o que nós achamos. Uma palavra de Jesus e tudo que está perdido pode ser restituído. Ele tem poder para isto. Uma palavra de Jesus e aquilo que aos nossos olhos está morto, adquire vida. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que nós sabemos, mas precisamos crer. Porque são essas coisas que nos dão esperança. São essas coisas que alimentam a nossa perseverança, que alimentam a nossa fé, que alimentam as nossas expectativas, que nos mantêm vivos. Quando Jesus disse ao jovem, morto, levanta-te, morto não ouve, morto não fala, morto é morto. Mas a palavra de Jesus, diante da ordem de Jesus, ele se levanta e passa a falar. Uma ordem de Jesus. Essa história nos ensina a nunca nós perdermos a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando aos nossos olhos já não há mais reversão. O texto nos ensina que podemos sempre ter esperança. Jesus poderia ter chegado, quem sabe, naquela cidade um dia antes, além dele ter curado o servo do centurião, teria chegado naquela cidade, uma viúva com um filho doente, à morte, quem sabe, e ele teria curado e resolvido. Mas assim como Lázaro, o Senhor se manifesta no tempo certo, no momento certo, e com aqueles a quem ele, na sua santa vontade, se apresenta.
Vemos aqui que o resultado disso, no versículo 16 e 17, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todos ficaram sabendo o que aconteceu. A maioria das pessoas que agem assim após o milagre. Após o milagre vem o grande temor, após o milagre vem a grande admiração, vem os glórias a Deus. Mas uma coisa que nós podemos experimentar pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, é que mesmo enquanto as bênçãos não chegam, o livramento não chega, os cuidados não chegam, ainda assim nós podemos experimentar a maravilhosa graça de Deus. A palavra também nos ensina isso. A nós vivermos pela fé, é nós, independente dos resultados que nós queremos, independente das soluções que nós esperamos, nós estarmos experimentando a graça de Deus, mesmo antes disso. Ana também nos dá um exemplo quanto a isto. Ela não tinha o filho, ela não tinha nenhuma expectativa da gravidez, era uma tristeza o quadro dela, naquela cultura, mais uma vez, onde a mulher que não tinha filhos, ela era vista como alguém que estava sob castigo de Deus, a mão de Deus pesava sobre ela, não era uma pessoa que tinha essa bênção. E ela sofria tudo isso porque, além dela viver esse quadro, ela tinha a outra esposa do seu marido, Eucana, zombava dela, oprimia. Então era uma situação que ela vivia isso todos os dias, alguém oprimindo, alguém zombando. E ela sofria. E certa vez ela estava chorando tremendamente, se derramou diante de Deus e estava lá clamando ao Senhor. E aí, isso no templo, ela estava sozinha chorando. E aí se aproximou o sacerdote, viu ela de uma maneira tão descontrolada, provavelmente descontrolada, que ele imaginou que ela tivesse alterada por bebida. E ele se dirigiu até a ela, dizendo, ele ficou observando, está aqui em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana no coração falava, só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Essa mulher deve estar embriagada, ela estava ali desesperada, se derramando diante do Senhor. E Eli se aproximou, ouviu a história dela e disse para ela: vai em paz, volta para casa em paz, e que Deus abençoe você. E aí diz o texto aqui no verso 18, e disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não saiu dali da presença de Eli, foi para casa grávida. Mas ela se derramou diante de Deus. De alguma maneira ali ela veio a esperança. E ela saiu dali e já não era triste. Nós não precisamos ver um milagre para a gente se alegrar diante de Deus, para a gente experimentar a graça maravilhosa de Deus. Mesmo antes da gente ver as coisas acontecendo, nós podemos sim experimentar alegria no Senhor, experimentar a paz no Senhor, porque coisas como essas nos ensinam que Deus pode. Deus pode todas as coisas. O impossível para mim, como disse o anjo para Maria, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. E nós precisamos crer nessas coisas. Nós podemos, por vezes, ter um temor genuíno, mas não experimentamos essa graça, porque nós estamos focados naquilo que para nós é o impossível, naquilo que para nós é o irreversível. Ana experimentou a graça de Deus, e ela deixou aquele templo,
depois de tantas lágrimas, tanto choro, foi para casa com o mesmo problema, mas o seu semblante já não era triste. A confiança em Deus faz isso no nosso coração. Por vezes não é a vida confortável que nós temos, mas é a graça de Deus, é a confiança no Deus que nós temos. Assim também, nós percebemos aqui o fato de que Deus vê as nossas aflições, se importa conosco, e segundo a sua vontade, Ele tem poder para mudar a nossa sorte, e nos abençoar naquilo que é humanamente irreversível, e abençoar a nossa vida com aquilo que nós desejamos. Ele pode fazer isso. Talvez você esteja se perguntando, mas e quando o enterro prossegue? E quando o enterro prossegue? E Jesus não apareceu como apareceu para a viúva de Naim. Quando a cura não vem, quando o milagre não acontece. Eu devo dizer aqui uma coisa, isto não muda nada. Isso não muda nada, quanto ao fato de que Deus vê as nossas aflições, quanto ao fato de que Deus se importa assim com a nossa dor, com a nossa luta, quanto ao fato de que Ele, segundo a sua vontade, pode mudar o irreversível e nos fazer bem. Nada muda isto. Independente das coisas que nós esperamos, que ainda não aconteceram. Independente de que o sepultamento ainda prossegue. Enfim, sabermos essas coisas, sabermos desse poder de Deus, dessa graça de Deus, deve alegrar e encher o nosso coração. Eu não sei para você, mas para mim é consolador. Independente do que nos aguarda, a gente saber que assim como se deu com aquela viúva de Naim, que não tinha mais qualquer esperança, eu saber que Deus vê as minhas aflições, que Ele se importa com as dores, com as minhas lutas, com as minhas expectativas, e saber que Ele pode sim mudar a minha sorte, a nossa sorte, e fazer o que é melhor para nós segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a crer, porque é isso que esses textos chamam a nossa atenção. Quem é o Jesus que eu creio? Quem é o Deus que eu creio? É o Deus que vê as aflições. É o Deus que se importa com a nossa dor. E é o Deus que tem poder para mudar o irreversível. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.